Olá pessoal, bom dia, saudações on luz a todos. E na reflexão terapêutica dessa semana, eu vou trazer para vocês um ponto importante, né? Um assunto importante que muitas pessoas acabam vivenciando na sua vida pessoal ou tem também alguns familiares, alguns conhecidos, algumas pessoas que passam por essa situação, tá? Que é justamente a obesidade ou o sobrepeso. E esse assunto ele é muito importante, tá, gente? Por quê? Porque segundo estudos do IBGE, né, de 2019, cerca de 26% da população brasileira sofre desse transtorno, sofre com essa situação. E essa questão da obesidade, do sobrepeso, ela atinge de uma forma não somente a questão corpórea, né? Mas principalmente as situações de ordem emocional, né? Que a pessoa ela acabou desenvolvendo na sua vida e ela acaba tornando-se então obesa ou com sobrepeso por conta principalmente de situações de traumas intrauterinos, tá? Aquele trauma que ela foi vivenciando durante o seu período gestacional e esse trauma, gente, a pessoa carrega para o resto da sua vida, situações que ela vivenciou ali durante a sua vida intrauterina, por situações em que a mãe foi vivenciando de situações também, né? De traumas que a mãe foi vivendo. Mas antes de eu entrar nesse assunto, eu quero trazer para vocês aqui também que existem alguns outros fatores que acabam levando a pessoa ao desenvolvimento da obesidade ou do sobrepeso, tá? Que são questões de ordem genética, questões endócrinas, questões ambientais, questões de comorbidades ou também psicológicas e sociais, tá? Então esses são os principais fatores que, segundo estudos da medicina alopática, fazem com que a pessoa então venha a desenvolver a obesidade e o sobrepeso, ok? Mas essa reflexão terapêutica que eu quero trazer para vocês hoje vai focar principalmente então nos traumas intrauterinos, certo, gente? Porque os traumas intrauterinos, eles podem muitas vezes afetar consideravelmente a pessoa, ela vir a desenvolver então a obesidade e o sobrepeso, certo? Uma vez que ele vai se encaixar na questão de ordem genética, certo? Então todos os traumas que a mãe foi vivenciando durante a sua vida gestacional, tá? Se ela passou por algum tipo de experiência negativa, algum trauma, algum bloqueio, se ela passou, principalmente quando ela descobriu que estava gestante, ela acabou passando por uma rejeição daquele bebê, né? Ela não queria ter aquele bebê, ela queria, muitas vezes passou pela mente dela em retirar o bebê, né? Retirar o feto, gerar então o aborto, tá, gente? Então todos os pensamentos, os sentimentos, as experiências que a mãe vivenciou durante o período gestacional é transmitido para o feto, tá? Se a mãe passou por fome, se a mãe passou por alguma dificuldade, tudo, gente, é armazenado pelo feto, tá? Então, na sua memória celular. Então, essa questão de ordem genética, inclusive alguma patologia, né, que também é transmitido geneticamente, a criança ela vai ser afetada e vai carregar então aquela memória celular, tá? Que vai ficar armazenada no sistema nervoso autônomo, certo, gente? Então esse sistema nervoso autônomo ele é composto pelo sistema simpático e parasimpático. E os traumas gerados que vêm gerar então a obesidade e o sobrepeso, eles vão ficar armazenados no sistema parasimpático, que é o sistema, gente, que é responsável pelo nosso sistema digestivo, ok? Que esse sistema digestivo, ele vai então processar todos os alimentos, vai eliminar os alimentos, ele vai produzir determinadas situações que, se não excretados de forma correta, a gente vai acabar então
segurando aquela informação, segurando aqueles alimentos e não processando eles de forma mais adequada. Então acaba afetando muito todo o nosso sistema digestivo e ele vem então como se a pessoa precisasse se alimentar de uma forma mais intensa para que ela pudesse preencher, né, aquele vazio que a pessoa tem de falta de amor, de carinho, de afeto, da rejeição, justamente, gente, por quê? Porque o sistema parasimpático, ele também é responsável pela produção da serotonina e do hormônio chamado GABA, ok? Então, esses dois hormônios, eles são responsáveis, né? São dois, ou melhor, neurotransmissores, tá? Que são responsáveis pela nossa calma, pela nossa saciedade. E se eles não estão sendo produzidos adequadamente pelo sistema parasimpático, que está ali lotado de traumas, né, vai acontecer que a pessoa então vá buscar essa alimentação exagerada, muitas vezes, para poder ter aquela sensação de estar protegido, né? Aquela sensação de estar satisfeito, aquela situação de que a pessoa ela precisa se alimentar para se proteger, para se amparar, para se tornar cheia, né, de sentimentos ou de emoções que ela não teve durante o período gestacional ou inclusive na primeira infância também, tá? Mas os traumas intrauterinos, eles são muito mais profundos porque ele é transmitido durante os 9 meses ali que a criança fica dentro, então, do útero, né, do ventre materno, recebendo toda a sobrecarga emocional, energética que a mãe acaba transmitindo para ela, ok? E muitas vezes esses traumas, então, eles vão gerar, então, essa situação para algumas pessoas, tá? Nem todas as pessoas que acabam sendo obesas também, né, gente, elas vão ter esse fator de traumas intrauterinos, porque existem muitos outros fatores que também acabam desencadeando, como eu falei anteriormente, ok? E a grande maioria das pessoas, elas vão buscar tratamentos alopáticos, né, os tratamentos convencionais, com medicamentos, ou também com a cirurgia bariátrica para poder resolver aquela situação da obesidade ou do sobrepeso, certo? Só que estes tratamentos, eles trazem um sério risco para as pessoas, porque eles podem vir a desenvolver outras questões de ordem física, tá? Justamente porque a pessoa ela está olhando apenas para a parte externa, né? Apenas para a parte física, apenas para a parte estética. E ela não está observando mais atentamente a origem, a causa da obesidade, certo? Então, quando a pessoa ela olha apenas para a questão de ordem física, apenas para a questão de ordem estética, ela não vai querer olhar para aquela origem, né? Para a causa da situação, então, da obesidade e do sobrepeso, certo, gente? Então, enquanto a pessoa não querer olhar para essa condição, o que pode acontecer? Ela vai tomar aquele medicamento alopático e aquele medicamento ela pode vir a produzir outras sensações muito desagradáveis para a pessoa, pode gerar inclusive outras comorbidades, como hipertensão, diabetes, artrite, artrose e ali por diante, tá? Que são as causas da obesidade, né? Ou melhor, são as patologias que ela pode vir a desenvolver em decorrência da obesidade ou do sobrepeso e também esses medicamentos que a pessoa utiliza para emagrecer também podem vir a gerar outros transtornos para a saúde da pessoa, certo, gente? Então é muito importante, antes de tomar essa atitude, a gente avaliar, né, a nossa vida, a gente se observar o porquê que eu estou passando por aquela situação. É a gente fazer uma análise de tudo aquilo que eu vim vivenciando ao longo da minha vida e o porquê que eu vim a desenvolver isso, né? Porque existem algumas pessoas que elas acabam tendo um sobrepeso ou se tornando, né, obesas desde criança. Então, se a pessoa ela é gordinha ali desde criança, existe sim um trauma intrauterino que precisa ser
melhor observado, né? Toda a sua condição de vida ali que precisa ser melhor observada para fazer um tratamento mais adequado, ok? E a homeopatia terapêutica integrativa, gente, ela pode vir a contribuir muito para a causa, né? Para o tratamento da causa, da origem da obesidade e do sobrepeso, que vai trazer uma melhor qualidade de vida. Por quê, gente? Porque na homeopatia a gente não vai tratar a obesidade, não vai tratar o sobrepeso, mas sim a causa, tá? Quais são os traumas que a pessoa foi vivenciando ao longo da sua vida, como é o relacionamento com a sua mãe, né? Como foi desde cedo, o que ela foi carregando, né? De situações ali com a sua mãe, tá? Como ela foi se desenvolvendo, ela conseguiu ir bem na escola, ela conseguiu se tornar um bom profissional, ela tem uma vida segura, né, profissionalmente falando, ela tem inseguranças em todos os seus meios, como são os relacionamentos interpessoais dela, né? Tanto relacionamentos na vida familiar, na vida afetiva, na vida profissional, na vida social, né? Qual é a sua alimentação, quais são as práticas de atividade física, quais são os medos, certo? E principalmente em se tratando de traumas intrauterinos ou traumas que ela carrega da sua mãe, ok? O que a pessoa ela foi repetindo de padrões de comportamento? O que a pessoa ela está repetindo ou está vivenciando de experiências iguais à mãe? Como ela foi passando a sua primeira infância? Como ela teve momentos de rejeição, de abandono, de maus tratos, de violência, tanto por parte da mãe, como por parte do pai, como muitas vezes por parte também ali, né, de pessoas que fazem parte dos seus vínculos familiares, ou inclusive agressões na escola que a criança também foi passando, tá? Então, todas essas experiências, todas essas situações, né, que a pessoa pode carregar de trauma, são observados muito atentamente na homeopatia terapêutica integrativa, para que a gente possa observar com mais atenção tudo aquilo que a pessoa carrega, né, os traumas que ela carrega, para vir a desenvolver um tratamento homeopático mais adequado, ok? E é importante também salientar aqui que a homeopatia terapêutica integrativa, ela também vai considerar as memórias que são armazenadas no chakra umbilical, certo, gente? Porque é o chakra que é relacionado ao meio familiar. É o chakra que coordena todo a nossa família, né? As memórias que a gente guarda das nossas famílias, o nosso relacionamento familiar, sem contar também o chakra plexo solar, que é o nosso relacionamento com o mundo, e é o chakra que coordena então também o nosso sistema digestivo, e o chakra cardíaco, certo, gente? Que é onde a gente guarda as tristezas, as mágoas, os ressentimentos, os traumas também um pouco mais profundos e que são observados para que a gente possa então encontrar um tratamento homeopático que vai fazer com que a pessoa então comece a tratar a origem dessas situações na sua vida e possa ter então uma qualidade de vida melhor e não venha a desenvolver a médio e longo prazo outros transtornos, outras comorbidades, outras patologias que são em decorrência da obesidade e do sobrepeso, ok, gente? Só que a gente sabe que a obesidade ela tem também outros fatores e que essa obesidade, gente, ela precisa ser observada, como eu falei anteriormente, né? A gente tem que observar, tem que se observar para poder trazer para o atendimento da homeopatia terapêutica integrativa toda a nossa história, né? Porque a gente olha desde o nosso ventre materno e tudo aquilo que a gente foi desenvolvendo ao longo da nossa vida para poder encontrar então o tratamento homeopático mais adequado para essa questão então, certo, gente? E eu elenquei aqui para vocês alguns dos homeopáticos que são utilizados para o tratamento da obesidade e do sobrepeso, ok? Que são o antimônio crudo, o calcária carbônica, o capsicum, o fucus, o grafites, o calium brichômico, o calium bromatum, a fitolauca,
a pulsatila, o sulfur, a tuia, enfim, são vários medicamentos que podem ser trabalhados, né, que podem ser utilizados durante o tratamento da obesidade e do sobrepeso, e cada um deles, gente, possui sintomas, e que conforme o sintoma que a pessoa vai tendo, a gente vai trabalhando, vai recomendando essa medicação para esse tratamento, certo? Então não adianta a gente, como acontece, né, na medicina tradicional, ir lá e indicar, por exemplo, né, a sibutramina, que é um medicamento que é utilizado, existem tantos outros, tá? Que é específico, é aquilo ali, é isso aqui que você vai tomar e pronto, né? Porque ele vai tratar, vai ser um inibidor do apetite, certo? Na homeopatia não, existem vários medicamentos, como eu trouxe aqui para vocês, e cada um deles vai ser específico para cada uma das pessoas, porque as pessoas elas podem passar por essa situação, estar nesta condição, ok? Mas cada uma possui sentimentos, emoções e sintomas diferentes. Então a homeopatia ela vai individualizar o tratamento, certo? Então ela vai observar os sintomas e vai tratar com o medicamento que mais vai se assemelhar com aquele sintoma, com aquela experiência que a pessoa está vivenciando naquele momento, ok? Bem, gente, e hoje à noite nós vamos ter uma instrução terapêutica que vamos tratar justamente sobre o tema das memórias intrauterinas e os impactos da vida adulta. Então nós vamos aprofundar um pouquinho mais todas essas situações que nós carregamos nas memórias intrauterinas e que a obesidade é uma delas, né, que eu acabei de trazer aqui para vocês. E vamos trazer então outros impactos que essas memórias intrauterinas elas acabam gerando na vida da pessoa, as incapacidades, né, as inseguranças, as dificuldades em todos os sentidos da vida que a pessoa acaba vivenciando, os relacionamentos que a pessoa acaba tendo também, tá? E que são em decorrência dessas memórias intrauterinas. Se você quer acompanhar ao vivo com a gente, entre em contato, né, para que a gente possa fazer a sua inscrição e você acompanhar esse assunto maravilhoso que vai com certeza trazer muito mais informação que você precisa para tratar todos os traumas que todos nós carregamos da nossa vida intrauterina e que eles impactam profundamente na nossa vida. Mas se você não pode acompanhar essa instrução terapêutica de forma ao vivo, não se preocupe que a gente vai deixar a aula gravadinha e você pode adquirir essa aula em outro momento para poder ter essas informações, para poder transformar a sua vida com mais amor, com mais consciência e com mais amor por si mesmo, né? Porque quem se ama se cura, certo, gente? Agradeço a cada um de vocês, desejo que todos tenham uma semana abençoada, de muita luz, de muita paz e de muito amor em seus corações. Agradeço, gente, a todos. Tenhamos todos uma semana abençoada. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau.